Certo. Dá para escutar aí atrás? Dá? Certo. Então, boa noite novamente, né? Uma satisfação ver tantas pessoas aqui, né? Após o convite do Padre Marcos, né? E assim, a gente observava que nos encontros anteriores, algumas pessoas chegaram a dizer que não vinham porque já estava rolando, né? Aí achavam que era uma coisa que não dava certo entrar pelo meio e tal, apesar de não ter isso, né? Porque o evangelho que a gente vinha estudando, o evangelho que a gente já sabe toda a história, a gente vinha apenas enriquecendo, né? De novas informações, novas referências e novas enriquecimento mesmo da nossa experiência na leitura das Sagradas Escrituras, né? Então a gente concluiu, depois de praticamente 2 anos, nós concluímos o Evangelho de São Mateus no encontro passado, foi dia 8 de janeiro, e a proposta que a gente já vinha estudando, assim, pensando, eu e o Padre Marcos, de o que fazer para continuar o nosso grupo de estudos, né? E a gente pensou inicialmente no catecismo, realmente, né? Porque junto das Sagradas Escrituras é outra coluna da nossa fé católica, né? Como a gente vai tentar ver aqui daqui a pouco. E, assim, junto com essa intenção, veio pela providência, né, o ano jubilar 2025, que concedeu indulgências também para encontros como esse, né, que tratem especificamente dos documentos do Concílio Vaticano II ou do Catecismo da Igreja Católica, né? Então, assim, veio só para, tipo assim, fechar mesmo, né, a nossa decisão de continuar nosso grupo de estudos nesse sentido, né? E assim, a ideia é que essa abordagem vai ser um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, né? Porque a gente vinha nas Sagradas Escrituras tentando expandir, né? Assim, a gente sabe que os Evangelhos e as Sagradas Escrituras, de uma forma geral, elas são muito condensadas, né? Muito cheias de símbolos e mensagens que precisam ser praticamente mineradas mesmo, como a gente viu, né? Às vezes um versículo a gente passava aqui um tempão falando sobre um único versículo, né? E o catecismo não, né? O catecismo, pelo contrário, né? O catecismo é um documento da igreja que é extremamente claro, simples na sua exposição, né? Assim, não tem grandes rodeios linguísticos ou referências de difícil acesso para a sua interpretação, né? Então, assim, a ideia aqui seria mais ou menos como se fosse um grupo de leitura mesmo. Nós, de acordo com o andamento dos encontros, né, a gente faria uma previsão. A ideia inicial é essa, né? Nada que não possa ser adaptado, mas a gente faria uma previsão, por exemplo, no próximo encontro a gente vai tentar ler os parágrafos números tal a tal. E aí a gente tentaria fazer uma leitura em casa prévia, né? E quando chegasse aqui, a gente ia tentar ver se surgia alguma dúvida ou se surgia alguma referência a mais e tudo, mas assim, o catecismo realmente é muito, muito claro e muito objetivo, né? Então nesse primeiro encontro a gente se propõe a apresentar, né, o catecismo, né? Apresentar a sua origem, a sua estrutura e como é que funciona, né? Para a gente tentar extrair o máximo dele, né? E assim, o ideal é que daqui a pouco eles estejam bem acabadinhos, como o meu livro lá que eu usei para preparar as aulas do Evangelho, o pobrezinho a capa já está descolada, já está todo, porque assim, foi muito, né, para frente e para trás, tudo. E a ideia é que esse catecismo nosso esteja nessa situação daqui a um tempo, se Deus quiser, que a gente precise comprar outro. Por quê? Porque esse tem que nos acompanhar, né, a vida toda. Esse aqui fornece basicamente todas as chaves que a gente precisa para a gente ler o Evangelho, para a gente participar da liturgia, para a nossa vida de oração, para a nossa vida cristã de uma forma geral. Então, assim, o nosso encontro começa assim, com o início mesmo do catecismo, né? Todo livro que a gente pega para ler, não sei qual, bom, certamente cada um aqui tem uma experiência A ou B com o catecismo, né? Alguns têm uma frequência maior de leitura do catecismo, outros de repente vão começar pela primeira vez aqui.
a ter esse contato, né? E a ideia é que quem for... Bom, a ideia é que o certo é todo mundo ter, todo católico deve ter esse igual a Bíblia, né? Tem a Bíblia e tem que ter o catecismo em casa. O resto é acréscimo, né? São notas de rodapé que a gente vai introduzindo na nossa vida de fé. E seria ideal que se providenciasse isso aí pra gente. E outra, tem facilmente na internet também, né? Mas o ideal é que tenha mesmo físico, né? Pra gente ir rabiscando mesmo, e anotar uma dúvida para perguntar e assim vai. Bom, aí também só um passo atrás, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, né? Quem desejar permanecer realmente, né? É só pedir aonde. Muitos de nós aqui já estamos no grupo. Quem não tiver, é só falar com um de nós que a gente se comunica e coloca todo mundo no grupo. O grupo, assim, desde o começo foi muito bem assim, sedimentado. A ideia de não ter muita movimentação no grupo é só mesmo para dizer, ó, vai ter encontro tal dia, tal outro, não vai, por isso. Então, assim, evitar as mensagens, né, de bom dia, de não sei o que e tal. Não tem, realmente é um grupo bem silencioso que só é utilizado mesmo para as nossas divulgações internas do núcleo de estudos, né? Então quem quiser participar, às vezes a gente bota um material complementar, a gente fala que tem um livro tal que tem uma passagem assim, a gente bota lá ou alguma referência externa, a gente coloca lá no grupo, né? Certo. Bom, aí também assim, as últimas aulas, os últimos encontros a gente tem gravado e tem botado no YouTube, tem um canal do YouTube também, certo? Então assim, eu tenho muitas aulas todas gravadas em áudio, né? E em vídeo mesmo a gente gravou as últimas, talvez 8, né? Tem lá. Eu já consegui até botar umas outras dessas em áudio, eu botei lá também. Deve ter umas 18 aulas lá no grupo, certo? Então assim, tem bastante material lá. E é bom que no YouTube é diferente daqui, né? Dá pra passar, né? Uma partinha que tá parecendo besteira, aí passa lá, né? E tudo. Acelera, bota no 1,5 vezes, né, para agilizar o negócio. Mas está lá o material, tudo com o nosso nome aqui, botar lá, Núcleo de Estudos Caminho, aparece lá no YouTube, né? Tem o Instagram também, que a gente fica botando nosso conteúdo aqui. E, bom, e aqui também a todo momento, quem quiser participar, só levantar a mão e perguntar e falar, e que é bem tranquilo, né? Aqui, esse sistema aqui nós estamos estudando juntos, né? Eu preparo isso aqui, mas eu estou também estudando, aí tá, às vezes um pouco antes de vocês, no caso, né? Mas a ideia aqui não é de simplesmente, né, expor, né? A gente está aqui junto na mesma caminhada e podem interromper e ficar à vontade, tá certo? Então vamos tentar, assim, apresentar um pouco do nosso catecismo, certo? Tentando manter a unidade do nosso grupo, esse foi um dos slides da aula anterior, que foi do último capítulo, do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, né? Que são justamente as últimas palavras de Cristo, né? Antes de ele ascender aos céus, no Evangelho de São Mateus, né? E ele diz lá, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois de fazer discípulos todos os povos, né? Quer dizer, ele mandou os seus apóstolos, né, fazerem discípulos, né? Discípulos são alunos de um mestre, né? Então, assim, a primeira coisa que Cristo mandou, segundo o Evangelho de São Mateus, foi que os seus apóstolos fizessem discípulos, alunos do seu mestre, que é Jesus, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-os a observar tudo que eu vos mandei, né? Como a gente fez essa reflexão no encontro passado, né? Tudo foi muita coisa que Cristo mandou, né? E pela nossa limitação, né, de seres humanos, de memória fraca, de vontade fraca, de inteligência limitada, a gente sabe uma coisa hoje, amanhã a gente se esquece. Hoje a gente tem condições, tem vontade, tem força de vontade para fazer uma determinada caminhada espiritual, uma vida de oração bem determinada, e daqui a pouco a gente está fraco, por algum motivo a gente deixa esfriar a chama da nossa fé, e a nossa vida é essa. Então, por isso, né, Jesus fez, basicamente, a maior atividade dele foi ensinar, né? Ensinar. E ensinou os seus apóstolos, né? Basicamente, a atividade deles durante 3 anos foi Jesus ensinando os seus apóstolos, né?
E quando ele foi partir para voltar aos céus, ascender aos céus, ele deixou essa missão para os seus apóstolos: fazer discípulos, ensinando-os a observar tudo que vos mandei. Então, tudo que ele mandou, ele ensinou 3 anos ali, e a gente agora tem que ficar se lembrando todo tempo, né? Essa é a nossa ideia, certo? Bom, Catecismo da Igreja Católica, né? Se vocês observarem depois, aí no início do nosso catecismo, esse amarelo, né? Ele basicamente começa com essa Constituição Apostólica, né? Fide Deposito, de outubro de 92, né? E ela basicamente começa com essa frase, né? Guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Certo. Então, depósito da fé, né? Será que a igreja guardou, né? Assim, a gente acaba às vezes, né, hoje em dia, com tantas denominações aí que não são unidas à nossa igreja católica, né? Que bombardeiam a nossa igreja de todos os lados, né? Com críticas, que todas essas críticas, todas já foram rebatidas e respondidas, assim, sem margem de erro, há séculos, né? Desde que começou a heresia protestante, né? Em 1517, com as histórias lá de Lutero, aí começaram a assim, disseminar, né, seitas protestantes, e começaram para se separar do Papa, né? A ideia deles era essa, era se separar, não obedecer mais ao Papa. Aí vão obedecer a quem? Ao Lutero, ao Zwingli, ao Calvino, né? Então assim, não era o Papa, mas vão obedecer a alguém. Hoje mesmo, se você for ver as outras igrejas protestantes aí, tem uma hierarquia muito bem, às vezes até mais rigorosa do que a igreja católica, né? O camarada, o pastor aqui responde a pastor não sei aonde, não sei quem, não sei aonde, e tem bem direitinho, né? Aí a gente conhece alguma coisa, algumas pessoas, grupos de estudos, não sei o que, vem lá, as revistas, vem as coisas bem certinho, vocês vão estudar isso, tal dia, tal, assim, certo? Então assim, nada na vida, na nossa vida funciona sem uma organização dessa. Então assim, o surgimento dessas heresias protestantes e tudo mais, eram crises políticas, né? Assim, que para se sustentar eles tinham que bater, né, no inimigo agora, né? Separar da igreja católica. Então vamos bater nas coisas que a igreja católica defende. Aí começa a bater em Maria, começa a bater nas imagens, começa a bater em não sei o que, batismo de criança, não sei o que. Tudo isso já foi repisado, respondido inúmeras vezes, incontáveis vezes, em incontáveis livros, em incontáveis países, por incontáveis teólogos, e está assim, só que o que acontece? A turma se esquece, vem uma geração aí, por exemplo, o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma heresia chamada metempsicose, que já foi rebatida no 3º século, no 300 e alguma coisa. Aí pronto, aí morre a turma, se esquece, daqui a 200 anos, mas eu acho que a gente se encarna em carne de cachorro, em planta, em gaxinim, não sei, certo? Aí pronto, aí se esqueceram, ninguém vai atrás desses livros antigos, já foi respondido e tal, e o conhecimento se perde, né? Se a gente não estiver fazendo esse esforço que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? De quê? De resgatar e de reforçar as nossas referências. Então assim, será que a igreja realmente tem cumprido essa função de ser o depósito da fé, né? Quer dizer, o depósito é aquele cofre, aquela arca, né? Que guarda esse grande tesouro que é a nossa fé, que são as coisas que foram reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo em sua presença neste mundo já como pessoa, né? como Deus encarnado, antes, no Antigo Testamento, com todos os ensinamentos que Deus passou para o povo judeu, né? E está lá escrito no Antigo Testamento, e depois da morte e ressurreição de Cristo e da vida do Espírito Santo na nossa vida de igreja, né? Então assim,
A igreja foi sempre responsável e não abriu mão dessa responsabilidade de quê? De propagar as verdades e condenar os erros. Isso é básico em qualquer instituição humana, né? Qualquer instituição humana. Então, assim, você defende uma série de valores e quando alguém levanta uma objeção que você sabe que está errada, você vai rebater e mostrar por que está errado. Para quem quiser ficar, ninguém é obrigado a entrar na igreja católica, né? A gente tenta, né, ajudar a conversão de pessoas que a gente ama e tudo mais, porque a gente acredita que é um meio de salvação das nossas almas, né? Mas ninguém é obrigado. Agora, depois que entra, aí tem que, né, procurar saber como é que é, né? Se você vai torcer pro Corinthians, você vai saber qual é a camisa que você vai vestir, qual é aquela música que tem que fazer assim, balançando os braços, como que não pode dizer que torce pro Corinthians, né, e pro Palmeiras ao mesmo tempo, né? Quando o Palmeiras joga, eu torço, não pode, né? Então, assim, até um jogo de futebol tem seu scriptzinho, né? Que dirá a nossa instituição, nossa mãe e mestre igreja, né? Que é para uma coisa muito mais essencial nas nossas vidas, né? Outras duas bases, né, de atuação da igreja é a pregação do evangelho, né? Que é o anúncio realmente da boa nova de Jesus, né? Da sua missão e do cumprimento de todas as promessas e das exigências, né, que Cristo deixou aqui para que nós cumpramos, para que nós possamos imitá-lo e alcançá-lo ao final das nossas vidas, né? E também o ensino da doutrina. Por quê? Porque uma coisa sem a outra não funciona. Por que é que não funciona? Porque o livre exame das escrituras, por exemplo, se fosse uma coisa que fosse assim, como é que eu posso dizer, legítima, né? Todo mundo lê a Bíblia do jeito que quer e tal. Quantas igrejas protestantes tem aí, né? Até a Reforma Protestante sempre foram 1500 e tantos anos de um magistério constituído, legítimo, sucessor dos apóstolos, liderados pelo Papa em Roma, estudando, buscando a verdade e buscando ensinar a verdade coerente com a nossa fé, né? E nada fora disso, nada totalmente alheio, avesso à natureza humana e aos ensinamentos sobrenaturais, né, que foram apresentados. E quando apareciam os erros, a igreja depurava isso aí, é o que a gente costuma dizer, os erros e as heresias foram essenciais para o desenvolvimento da nossa fé. Quando no começo lá ninguém sabia se Jesus era Deus mesmo, se era só uma criatura mais superior do que as outras, ou se o Espírito Santo era Deus igual ao Pai, ao Filho, todas essas questões, essas dúvidas surgiram no início da vida de igreja. E os bispos, os padres, né, juntamente sob a liderança e direção do Papa, se reuniam, estudavam e tentavam achar respostas para isso. Para muitas coisas se achou respostas, e a partir do momento que a igreja determinava que a resposta era aquela, todos passavam a aceitar aquilo como fé católica, inclusive os que não comungavam daquele entendimento antes disso. Por exemplo, sei lá, a questão da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Teve momentos que se debateu, será que é verdade mesmo? Será que Nossa Senhora foi virgem antes, durante, depois do parto e tudo mais? E, por exemplo, meu maior santo de devoção, São Tomás de Aquino, em algum momento ele achou que não. E outro santo, não sei se é santo, Danza Escoto, beato, né? Provou, né, mais ou menos ali perto da época de São Tomás de Aquino, conseguiu, por argumentos lógicos e baseados nas Sagradas Escrituras e teológicos e tudo mais, conseguiu chegar a uma resposta que determinava que Nossa Senhora foi sempre virgem, né, antes, durante e depois do parto. E a partir dali, todos os fiéis católicos, inclusive São Tomás de Aquino, por exemplo, passam a aceitar aquilo como verdade de fé, né? Então é isso que são os dogmas da igreja. Não é uma coisa que é imposta, se conversa, se debate, às vezes debates acalorados, mas em um momento se chega a essas verdades, né?
E tem coisas que ainda, a igreja ainda não pontificou como verdades de fé. Por exemplo, até hoje, né? Que é o que chama de matérias de fé opináveis, que os teólogos ainda estão aí, será que é, será que não é? A igreja não bateu o martelo. Por exemplo, a crença que o Santo Sudário foi realmente o lençol que envolveu Cristo após a sua morte. Tem indícios fortíssimos que sim, mas até onde eu sei, a igreja ainda não bateu o martelo dizendo que foi. Então a igreja não diz que não é, pelo contrário, fomenta essa crença, né, que favorece a nossa crença na ressurreição e tudo mais, e incentiva que os fiéis tenham devoção por esse instrumento, mas não obriga, né? Não obriga, como não obriga, por exemplo, a gente a rezar o texto todos os dias. Não tem lá uma determinação, você tem que rezar o texto todos os dias. Não, mas a igreja incentiva fortemente para que façamos isso, porque a gente sabe que isso é um meio de crescimento espiritual. Então, o ensino, tudo isso, né, para dizer que o ensino da doutrina cristã, católica, é essencial para até mesmo a recepção da pregação do Evangelho que a gente recebe, por meio do nosso sacerdote, por meio dos nossos grupos de oração, etc. e tal, porque senão a gente corre o risco de ver, como vê aí, né, não sei quantas mil denominações protestantes. Umas batizam crianças, outras não batizam. Umas têm sacramentos, como o próprio batismo mesmo, outras não têm. Umas têm, sei lá. Então, assim, é uma difusão tão incapaz de ser abarcada, porque são tantos. Imagine você pegar cada coisinha daquela ali da Bíblia e, não, agora o meu jeito é esse. A minha igreja que eu fundei não batiza criança. Mas é criança de quantos anos? A minha é de 8 anos, a outra ali é 10, a outra é 12. Não tem fim, certo? Não tem fim. Então, a gente, nós, católicos, sabendo que no batismo nós recebemos a graça santificante do Espírito Santo, a inabitação da Santíssima Trindade e tudo mais, etc., a gente tem a firmeza de dizer: eu vou batizar meu filho assim que possível. Por quê? Porque eu creio que naquele ato ali do batismo ele está participando da graça divina. Pronto, acabou-se. O resto deixa para lá, né? Agora, se a gente não souber isso aí vem o primeiro, né? Aí você diz: rapaz, será que essa minha igreja aí está meio atrasada e tudo mais? Então, assim, conhecer a verdadeira doutrina católica é essencial para nós vivermos bem a nossa fé. E a prova disso, né? A prova de que realmente a igreja é o depósito da fé, é essa multidão de povos a que a igreja conseguiu chegar por vias totalmente pacíficas na imensa maioria dos casos, né? A gente sabe que teve casos de coerção religiosa violenta, mas a imensa maioria, e principalmente os primeiros, sei lá, 800 ou 1000 anos mesmo da nossa igreja, foi difundida à custa de muito sacrifício dos nossos santos, dos apóstolos e dos bispos e dos mártires e dos milagres que aconteciam, ao contrário de outras religiões, por exemplo, como o islamismo, que foi uma expansão militar, né? Maomé diz lá que recebeu as revelações do anjo Gabriel, não sei o que e tudo mais, e formaram um exército militar e saíram varrendo ali o Oriente Médio, o Norte da África, chegando até a Europa. Em 100 anos eles conseguiram, à custa de muita violência, expandir a religião muçulmana dessa forma, né? Totalmente diferente da nossa expansão cristã. Então, assim, é muito improvável, se a gente for pensar, né, um movimento, né, se a gente for pensar com essa cabeça mundana, né, de movimento político, movimento social, movimento, né, começar com e depois 12 pobres coitados, né, pobres coitados mesmo, analfabetos quase todos, e sem instrução, sem nada, e se transformar nessa instituição que a gente vê em todos os recantos do mundo hoje, né? Então, assim, não tem como a gente não ver a providência divina nessa nossa igreja, né? E nessa mesma Constituição Apostólica, o Papa João Paulo II, né, que foi quem publicou o nosso catecismo, ele convocou essa Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos
E uma das resoluções desse sínodo, que foi em 25 de janeiro de 85, foi que os bispos expressaram o desejo de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, adaptada à vida atual dos cristãos. O que é que acontece? A nossa igreja teve muitos períodos, né, de altos e baixos, né? O começo foi muito difícil, muitas perseguições, né? 10 perseguições pelos imperadores romanos, muitas mortes dos cristãos, as missas, né? A celebração da fração do pão era realizada de forma clandestina, em catacumbas lá em Roma e em casas particulares pelo mundo afora aí, porque quem dissesse que era cristão corria sérios riscos de ser morto das formas mais cruéis, ou pelo menos ter todo o seu patrimônio absorvido pelo Estado, né? De repente a turma descobre que você é cristão, aí vem lá o governador daquela província e toma sua casa, toma suas fazendas, toma tudo, você fica miserável do dia para a noite, né? Isso aí era a melhor coisa que podia acontecer, né? Comparado com um camarada ser queimado vivo, ser jogado para ser comido pelos leões e pelos ursos lá nos circos lá do Império Romano, né? Então assim, esse começo foi muito difícil. Aí depois teve uma época que a igreja floresceu, depois que o imperador Constantino liberou o culto cristão, e depois um outro imperador lá, acho que foi Justiniano, que disse que a igreja católica era a igreja oficial do império. Aí depois surgem os muçulmanos que saem devastando a igreja, vai para baixo em muitos lugares. Aí depois a coisa melhora de novo com Carlos Magno lá pelos anos 800, e assim a coisa vai, horas melhora, horas piora, né? Aí aparece o tal da reforma protestante e a igreja católica perde muito espaço na Europa, e depois surgem os jesuítas que vão reconquistar os povos nas Américas, na Ásia, no Japão, para a nossa igreja católica. Então assim, isso para mostrar que a nossa igreja católica ela é fruto, né, de uma semente que foi lá plantada nos apóstolos, mas que a duras penas vem crescendo, né, vem crescendo. E nesses tempos de grandes mudanças, a igreja sempre precisa se, não diria renovar, mas reacender e vivificar novamente os antigos ensinamentos. Porque uma coisa que era praticada, por exemplo, no Império Romano, como, sei lá, esses jogos aí, por exemplo, os cristãos eram proibidos. Aí tinha lá normas da igreja, né, do Papa, não sei o que, dizendo que era proibido aos cristãos participarem dos circos. Bom, hoje não se aplica mais, né? Não se aplica mais isso aí. E se você for ser um tradicionalista que vai olhar para os textos simplesmente pelo que está escrito, sem botar a cabeça para pensar, aí vão dizer, não, então se não podia ir para o circo naquela época, então agora também não pode ir para circo hoje. Ou não pode ir para qualquer coisa que esteja parecido com um circo, como um estádio de futebol, por exemplo, entendeu? Que é isso que o erro tradicionalista acaba cometendo. Tentar voltar ao passado de forma rigorosa, sem olhar para o seu presente com os olhos iluminados pela virtude da prudência, né? Então assim, esse sínodo, 20 anos depois de terminado o Concílio Vaticano II, mais ou menos aí na década de 65, no ano de 65 que terminou, foi um concílio que mudou algumas coisas, renovou algumas coisas, algumas práticas da Igreja Católica, e nisso eles sentiram essa necessidade de renovar também o catecismo em vigor, né? Então eu coloquei aqui só esses períodos mais fortes da Igreja Católica, né? O período dos padres da Igreja, que foi quando a nossa Igreja realmente foi construída do ponto de vista intelectual mesmo, os grandes padres da Igreja, Santo Ambrósio, São Basílio Magno, Santo Agostinho, Gregório Nazianzo, São João Crisóstomo, São João Damasceno, são inúmeros padres da Igreja que desenvolveram em minúcias a doutrina católica, né? Chegando, por exemplo, a pseudo Dionísio Areopagita, que dizia e explicava que existem 9 hierarquias de anjos e cada uma tem determinadas funções, umas mais perto de Deus, outras mais... para você ver o grau de refinamento, né, que as coisas chegaram. Tudo isso baseado nas Sagradas Escrituras e na revelação cristã, né?
E nesse período, né, outro período forte foi o Concílio de Trento, que foi um concílio que realizou-se entre 1545 e 1563. Quer dizer, um concílio que foi realizado por causa da Reforma Protestante, da Revolução Protestante, né? Então, como a igreja percebeu que aquela heresia protestante estava se alastrando na Europa, né, que era, no caso só existia a Europa praticamente naquela época, a Igreja Católica resolveu o quê? Como sempre, se reúne, chama todos os bispos, sob a direção do Papa, e vamos discutir o que é que esse pessoal está fazendo que está conseguindo enganar os nossos fiéis. Eles estão dizendo, por exemplo, que não se deve batizar crianças. Pronto, pois vamos botar aqui no porquê que a gente deve batizar as crianças. Explique por A mais B. O que é que eles estão dizendo mais? Não, que Maria é uma mulher como qualquer outra, porque tem lá uma passagem que diz que Maria e seus irmãos estão lá fora esperando. Aí eles vão explicar o que é que aquilo ali quer dizer. E assim sucessivamente, em todos os aspectos que eram questionados. E nesse concílio surgiu o catecismo romano, ou o catecismo de Trento, ou o catecismo dos párocos, ou o catecismo de São Pio V, que é esse aqui, ó. Eu trouxe só para ilustrar, certo? Então esse aqui foi um dos grandes, dos grandes livros compostos pela igreja, né? Ele tinha como direcionamento principal os padres, certo? Ele foi feito assim, com foco para melhorar a questão dos padres, bispos e padres, né, que eram responsáveis pela catequese, como abordar essas objeções protestantes, por exemplo, e a fé católica de uma forma geral. Então, assim, é excelente esse catecismo. Tem outros catecismos, né? Tem um catecismo de São Pio X, que é mais ou menos ali do começo dos anos 1900, né? E tem outros catecismos individuais, catecismos locais, por exemplo, igrejas, uma igreja lá da França, o bispo lá faz um catecismo próprio deles, sempre com base no catecismo geral da Igreja Católica, né? Adaptando para alguma necessidade local. E o Concílio Vaticano II foi um desses pontos de inflexão na vida da nossa igreja, né? Muita coisa mudou no Concílio Vaticano II, né? Então há bem pouco tempo atrás, né? Como a gente costuma falar aqui, até 1960 e pouco, quer dizer, nossos pais, talvez os pais de muitos aqui, talvez tenham participado ainda de missas em latim. Por quê? Porque até esse ano aí, até o Concílio Vaticano II, todas as missas eram celebradas em latim, só, em qualquer país do mundo. Então, se você fosse um fiel católico brasileiro, assistir a missa aqui em Fortaleza, no Rio de Janeiro, e ia para uma viagem na Alemanha, você ia ver a mesma missa celebrada em língua latina, né? E essa foi uma das mudanças do Concílio Vaticano II. Por exemplo, né? Foi traduzido o missal e cada país podia celebrar agora a missa na sua língua vernácula, sua língua local, né? Português, alemão, italiano, espanhol, etc. Então houve essa renovação da liturgia, dentre outras coisas, né? Houve a codificação do direito canônico após o Concílio Vaticano II, que era um conjunto de normas mesmo dentro da igreja, né? Dentro da hierarquia da igreja. E nada mais justo do que essa solicitação dos bispos, né? Que foi o pedido de um novo catecismo, já que houve essas mudanças tão drásticas, né? Assim, tão importantes na liturgia, no direito canônico, etc. e tal, atualizar o catecismo, né? E foi aí que a coisa não andou tão rápido, mas na década de 80, quando o Papa João Paulo II estava no início do seu pontificado, os primeiros 7, 8 anos, ele decidiu formar essa comissão para fazer esse novo catecismo, né? Então, tudo isso está escrito aqui no catecismo, certo? No nosso. Isso aqui foi tirado desses dois catecismos. Então, assim, como é que foi feito esse catecismo aqui, né? Primeiro, né, a palavra catecismo, né? A palavra catecismo vem de ensino, certo? Vem do grego, que quer dizer ensinar. Basicamente isso, ensinar em voz alta, alguma coisa nesse sentido. Então, isso aqui é um guia mesmo de ensino para nós. Quem quer ser cristão católico deve ser ensinado por esse livrinho aqui, né?
Então foi formada uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo que seria, né, o nosso Papa Bento XVI, que foi um dos maiores teólogos do século XX, né? E essa comissão tinha a função de dar as diretrizes gerais do catecismo, né, e observar os trabalhos. E, em segundo plano, uma comissão de redação, para escrever mesmo, né, os artigos, a numeração e tudo mais, que era composta por bispos diocesanos de todas as partes do mundo. Por exemplo, nosso bispo Dom André é um bispo diocesano, né, o bispo de uma diocese. E se formou essa rede de bispos de todo o mundo, né, para escrever esse nosso catecismo aqui, né? E quando a comissão maior, a primeira dos 12 cardeais, identificava alguma necessidade, dizia: vocês têm que colocar isso aqui também, a gente está sentindo falta desse ponto, desse outro. E assim a coisa caminhou, né? E com isso o Papa João Paulo II chamou esse catecismo de uma verdadeira sinfonia da fé. Quer dizer, a sinfonia é aquela peça musical que é formada por muitos músicos, né? Muitos músicos. Você vai ver uma orquestra lá, tem uma orquestra de mais de 100 músicos, né? De instrumentos totalmente diferentes. Tem um que toca um tambor lá atrás, tem outro que sopra uma flauta aqui na frente, tem outro que toca um violino acolá. E então foi isso que São João Paulo II viu nesse catecismo. Por quê? Porque vários músicos, vamos dizer assim, cada bispo desse, o bispo de Limoeiro do Norte tem uma visão do Nordeste brasileiro, como é que é vivida a fé no Nordeste brasileiro, por exemplo. Já o bispo lá de Porto Alegre, já é de uma grande metrópole no sul do país. O bispo de Nova York é outra visão completamente diferente. Então, na soma dessas mentes, né, todas iluminadas pela mesma fé, mas com formas de viver diferentes, foi construído esse nosso catecismo, né? Então, tudo isso nos mostra, nos revela a riqueza que está aqui contida nesse livro, né? E esse nosso catecismo, ele obedece com rigorosa fidelidade esses 4 pilares aqui, né? Assim, as Sagradas Escrituras, né? Vocês vão ver, eu acho que tem umas 100 páginas só de citações, sei lá, não sei se está 100 páginas, mas é muito, né? As citações bíblicas que são contidas aqui. Uma vez eu vi alguém falar, não lembro o número exato, são milhares de citações bíblicas, quer dizer, tudo isso aqui está fundamentado e solidificado em cima do alicerce das Sagradas Escrituras, né? Que é mais um dos ataques que nós sofremos, né? Que a gente não anda com a Bíblia embaixo do braço, né? Os católicos não sabem o versículo tal, de livro tal, versículo tal, dizer, né? A gente, eu acho muito bonita a passagem que tem nos Lusíadas, que é a história das navegações portuguesas, e um muçulmano encontra com o Vasco da Gama no meio do mar aí e pede pelo livro, porque o islamismo tem essa semelhança com o protestantismo, do livro, né? A religião do livro. Então o Corão lá deles tem as suras, né? Tem os capítulos dele lá, então você tem que viver aquilo ali como uma norma amarrada, né? E o Vasco da Gama responde mais ou menos assim: eu peço desculpa por não estar com o meu livro aqui, porque eu tenho a obrigação de trazê-lo no meu coração, né? Trazer o livro no coração. Não é você sair dizendo o número e o versículo e tal. É você incorporar aquilo ali de verdade no seu coração e na sua vida, né? Então, fidelidade às Sagradas Escrituras, fidelidade à tradição viva da igreja, né? Quer dizer, a nossa igreja é feita de homens vivos, né? Os que não estão mais vivos presencialmente na nossa igreja militante aqui, estão vivos na eternidade, na igreja padecente, militante, que mais? Triunfante, exato. Mas eles estão vivos e nós acreditamos firmemente nisso aí. Então, é o que o Chesterton dizia, a democracia dos mortos, quer dizer que depois que você morre, você perde todo o direito de falar, né? Esses homens falaram muito, homens que viveram com Jesus, que viram Jesus frente a frente, cara a cara, e andaram com ele durante alguns anos, e tiveram contato espiritual fortíssimo com Jesus, como São Paulo mesmo, né? Quantas vezes ele relata êxtases místicos nas suas cartas. E os nossos santos também, né? Inúmeras almas iluminadas por Deus que tiveram esse contato.
íntimo e verdadeiro com Cristo. E esses homens foi quem construiu a nossa igreja. Então é uma tradição viva. Então o que São Leão Magno falou lá em 500 e não sei quanto é algo a ser considerado por nós hoje, porque nós fazemos parte dessa comunhão dos santos, como nós professamos no nosso credo, né? O magistério autêntico da igreja, quer dizer, fidelidade ao magistério autêntico. Teve uma época que teve uma heresia, por exemplo, chamada arianismo, que questionava a divindade de Cristo, que chegou-se a essa heresia ter mais gente do que a igreja católica ortodoxa, certo? Então, assim, nesse momento, a igreja teve sob forte risco de sucumbir, de desaparecer. Por quê? Porque existia uma heresia que já tinha mais gente. É como se, por exemplo, a gente chegasse à nossa igreja a ter 2% da população e o islamismo ter 90%, por exemplo. Não chegou a essa proporção, mas a igreja católica sofreu um grande risco de desaparecer nesse sentido aí, nessa época. Mas o magistério autêntico da nossa sucessão apostólica, a gente acredita nisso. Por quê? Porque está lá nas Sagradas Escrituras, os apóstolos impondo as mãos naqueles novos presbíteros e diáconos, tudo está lá, né? Tudo está lá. Quando a gente vê o bispo Dom André, que vai ordenar o nosso diácono Alan, se Deus quiser, esse ano, que impuser as suas mãos, né, sobre ele, a gente acredita que isso traz a graça do Espírito Santo. Por quê? Porque isso vem acontecendo dentro da nossa igreja desde o princípio, como Jesus iniciou lá. E esse magistério autêntico tem a autoridade de fazer. Jesus disse lá, né? Eu vos dou autoridade para perdoar os pecados. A quem vier confessar os pecados serão perdoados. Quem não vier confessar para vocês, os pecados serão retidos. Então, assim, a autoridade dos apóstolos e dos seus sucessores é inconteste, né? E a herança espiritual, como a gente falou aqui, né? A herança espiritual dos padres da igreja e dos santos da igreja, né? Santos e doutores, né? Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Bernardo de Claraval, São Tomás de Aquino, Santo Alberto, uma miríade de grandes santos que escreveram muito e pensaram muito e meditaram muito as Sagradas Escrituras e rezaram e oraram muito pedindo as luzes do Espírito Santo para escrever aquilo ali que eles escreveram. Não é qualquer coisa, né? Pelo contrário, é ouro. E o nosso catecismo também está fundado nisso aí, está fundado nessa base aí. Então o nosso catecismo tem uma solidez impressionante, depois a gente vê esses componentes aí, unidos a uma simplicidade, porque nem sempre tudo que é rico precisa ser exposto em palavras incompreensíveis, né? Ou de uma linguagem de difícil acesso só para determinadas pessoas que estudaram teologia. Pelo contrário, né? Tem que ter simplicidade e eficácia. Quer dizer, depois que você lê um parágrafo desse aqui, se você entende, né, tem uma alfabetização, entende. Ou se não entende, pede a quem entende que te explique. Você entendeu? Não tem mais margem para querer viver o contrário, né? Então querer fazer uma coisa diferente. A eficácia dele está atrelada a essa solidez e essa simplicidade, né? Então o nosso catecismo, como os outros, por exemplo, o catecismo romano, que é esse de 1500 e pouco, ele já trazia essa estrutura, certo? Então, mais um elemento da nossa tradição. A nossa igreja não foi criada assim por uns doidinhos, né, que quer inovar, que quer inventar coisa. A nossa igreja, tudo que se mostra com o tempo eficaz para graça, para conversão e para a salvação dos seus fiéis, foi conservado na nossa tradição. Então, São Tomás de Aquino, lá em 1200 e pouco, escreveu opúsculos sobre essas 4 coisas aqui: sobre o credo, sobre a oração, o Pai Nosso e Ave Maria, sobre os sacramentos, pronto. Aí no Concílio de Trento, os bispos conciliares resolveram unir e fazer essa estrutura. E a gente vai ver por quê. Tem um sentido, a nossa fé, tudo tem sentido, nada é aleatório. E o nosso catecismo, da década de 80, aqui de 90, também foi construído com base nessa estrutura. Por quê? Porque ela se mostrou eficiente e condizente com o que ela se propõe. Então, a primeira parte do nosso catecismo, ele se divide em 4 partes, né, como a gente vai ver, sendo a primeira parte a
a análise dos artigos do credo, quer dizer, é o que está representado na nossa fé, o que é que a gente deve crer, né? Credo quer dizer isso, creio em latim, certo? Eu creio em quê? Tem aqueles 12 artigos lá que a gente crê, que a gente proclama na missa todos os domingos. Isso é o que a gente deve acreditar, certo? E se a gente acredita nisso, a gente tem uma outra consequência, que são os sacramentos, ou seja, a liturgia. Liturgia é o serviço, né, prestado em culto e louvor a Deus, né? Então, assim, se a gente acredita que, né, Jesus nasceu daquela forma, morreu daquela forma, ressuscitou e tal, e se doou para nós em forma da Eucaristia, na forma da Eucaristia, como a gente viu aqui, quando a gente debateu aqui o capítulo 26 de São Mateus, então nós temos o dever de executarmos a nossa liturgia de acordo com essa fé. Então a parte 1 está ligada com a parte 2. A parte 3 é a parte da moral cristã, da nossa forma de vida, né? A forma de vida cristã, que é fundada nos mandamentos. Bom, quem é médico tem um código de ética médica, tem que fazer tal coisa, não pode fazer determinada outra coisa. Quem é advogado tem um código de ética dos advogados, que pode fazer tal coisa, não pode fazer. Quem é professor, a nossa vida deve ser pautada no que a gente é, né? Então, assim, se eu sou médico, eu tenho que me portar e me conduzir na minha profissão de uma determinada forma, com determinadas variações, mas dentro de um mínimo necessário, exigido e determinado por quem? Pela tradição da medicina, certo? Ah, tem uma igreja da medicina? Não tem, mas existe a tradição da medicina. Desde os gregos lá começaram, o juramento de Hipócrates, o quê? E foi se vendo o que é que dava certo e o que é que não dava. Quando o médico usa uma anestesia para estuprar uma paciente, a gente percebe que isso não é condizente com o bom exercício da medicina. E quando o médico trata um paciente de uma forma adequada, passa a medicação e faz a cirurgia e obtém a cura, ou quando não obtém a cura, os passos foram dados dentro de um determinado rigor exigido pela medicina, ótimo, está tudo certo. Assim o advogado, e assim somos nós. Nós, na nossa vida cristã, temos o nosso código, né? O nosso decálogo, os 10 mandamentos que regem a nossa vida, certo? Aí você diz lá, não falar o santo nome de Deus em vão. E aí? Como é que a gente tira um princípio desse universal e aplica a nossa situação particular? Aí tem que alguém pensar e meditar com base na Sagrada Escritura, nos ensinamentos dos padres da igreja, tudo isso que a gente vem falando, para a gente criar uma moral católica, né? E a coisa é tão complexa que, até onde eu tenho notícia, o primeiro tratado completo de moral católica foi escrito aqui em 1700 e pouco, por Santo Afonso. Quer dizer, até aí, bom, São Gregório lá em 700 e pouco, 500 e pouco, escreveu um livro moral lá, através do livro de Jó, baseou no livro de Jó, e escreveu os pecados capitais, isso, aquilo, outro. Aí outro santo lá na frente vem e pensa sobre a questão da castidade. Outro vem e pensa sobre a questão da justiça, de fraude, de roubo, disso, aquilo, outro. Outro vai lá e pensa sobre a parte da liturgia mesmo, não falar o santo nome de Deus em vão, não guardar o sábado e tal, etc. O nosso sábado, que é o domingo, né? Então, assim, isso para mostrar que a nossa moral cristã foi sendo depurada. Não é que os cristãos primeiro não viviam de forma imoral, não. Mas os segredos e as riquezas da nossa moral cristã foi sendo depurada e lapidada ao longo do tempo, e também de acordo com as mudanças. Quando se fala, por exemplo, em usura na Idade Média, que não se podia praticar usura, não sei o que e tal, hoje ninguém sabe nem o que é isso. Então tem que se adaptar ao vocabulário e às situações novas. Ninguém sabia o que era clonagem humana, ninguém sabia o que era anticoncepcional. 100 anos atrás ninguém sabia o que era anticoncepcional, o que era laqueadura de tronco, o que era fertilização in vitro. E a igreja, como mestra da gente em todos os âmbitos da nossa vida, tem que se posicionar quando surgem essas novidades biológicas, de justiça, de regimes
políticos violentos e opressores e tal. Tudo isso a Igreja Católica tem que, como mãe e mestre de nós, fiéis, a gente vai perguntar para ela, né? E aí, eu estou com um problema aqui de conflito de interesse de profissão, como é que eu reajo a isso dentro dos mandamentos cristãos? Aí dentro da direção espiritual, baseado no catecismo, baseado na teologia moral e tudo mais, vai se chegar a uma conclusão. E é assim que a nossa vida cristã funciona. E a última parte do catecismo é a parte da oração, né? Por quê? Porque ninguém consegue, por exemplo, ser casto, certo? Seja adolescentes, jovens, namorados, etc. Seja casados, que tem um outro tipo de castidade. Sejam sacerdotes, que tem um outro tipo de castidade. Ninguém consegue isso aí sem a graça divina. Não adianta. É outra heresia isso aí. Chama pelagianismo, que era um cara chamado Pelágio, que dizia, não, Jesus veio, está aqui, ele já disse tudo que tinha para fazer, agora a gente que se vira para imitar e não precisa de graça negativa. A gente que sabe o que tem que fazer e pronto. É heresia condenada pela igreja. A gente sabe, por verdade de fé, que tudo que a gente vai fazer no sentido de buscar a vida de virtudes, de imitar nosso Senhor Jesus Cristo, a gente só consegue através da graça. Né? Como é que diz? Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse expressamente lá no Evangelho de São João. E Jesus está onde? Está no céu, está dentro de nós, está na Eucaristia. Então, tudo isso está interligado aqui no nosso catecismo, certo? E ele usa na parte 4 do catecismo como um modelo primordial de oração, a oração do Pai Nosso, que foi a oração que o próprio Cristo nos ensinou, né? Então, como de alguma forma a gente começou a construir, esse catecismo nos dá essa unidade cristã que é tão cara a nós todos, né? É um ponto do livro lá de São José Maria Escrivá, que ele dizia assim, foi um dos que mais me impressionou quando eu li, né? Que ele dizia assim, muito me admiras você entrar no seu escritório e pendurar o seu catolicismo como quem pendura um chapéu na porta. O que é que ele está querendo dizer com isso? O camarada é católico, aí vai lá no escritório de contabilidade, vai roubar, vai fazer toda a marmota do mundo. Ou o camarada é católico, aí lá no consultório médico vai fazer cirurgia que não é para fazer, cobrar valores exorbitantes de paciente. Ou o camarada é católico, vai ser professor e vai ensinar doutrinas que não têm compatibilidade com a fé católica, por exemplo, como comunismo, etc. e tal. Ou o camarada é católico e vai no advogado e vai tentar fraudar processo judicial, etc. Então, assim, o que é que esse santo da igreja estava querendo dizer? Que a gente é católico antes de ser qualquer outra coisa. A gente é cristão e católico antes de ser qualquer outra coisa. Então, eu vou ser médico, eu sou católico, por acidente eu sou médico. Então, assim, eu vou exercer a minha medicina, buscar com todas as minhas falhas, as minhas imperfeições, buscando na oração a graça para tentar exercer a minha medicina conforme o ensinamento cristão ensina. E assim o professor, e assim, né, todas as nossas atividades. Então, a nossa unidade de vida cristã tem base nessa revelação, basicamente essa estrutura do catecismo, né? O que é que a gente deve crer? A primeira parte do catecismo vai nos dizer. Essa unidade vai passar pela celebração. Deus nos deu essa obrigação semanal de estar presente, pelo menos, né? Mostrando que nossa vida humana acontece em ciclos, né? Quer dizer, a gente tem um ciclo de trabalhar, um ciclo de celebrar. Trabalhar, celebrar, trabalhar, celebrar. E dentro do ano litúrgico, como a gente também teve outro encontro, está lá no YouTube também. O ano litúrgico, como é que é construído? Tudo tem uma lógica interna. Nada na Igreja Católica, como eu falei, é arbitrário, é simplesmente uma coisa jogada assim, como uma imposição, né? E quando a gente sai da missa, é o que termina a missa, né? O padre diz lá, ide em paz, né? O Senhor vos acompanhe. E na missa do rito romano, na missa em latim, né? Ele diz, termina com a frase, né? Ite missa est, quer dizer, agora que é a missão, agora que é a nossa missão, a gente sai da igreja aqui para recarregar nossas baterias, para ver se a gente faz alguma coisa que preste na semana que vai chegar, que vai começar, né? Então, assim, a gente sabe quem que a gente tem que crer, a gente vai para a nossa vida de celebração, de missas, de sacramentos e tudo mais, para poder a gente ter essa força de agir conforme aquilo que a gente aprendeu e que a gente recebeu as graças nessa vida
sacramental, né? Então esse modo de agir, como é que a gente vai agir? Qual o testemunho que a gente vai dar para os nossos irmãos que ainda não são convertidos à fé cristã, né? E qual o apostolado que a gente vai fazer? Todo esse apostolado, esse testemunho, esse modo de ação em nossas vidas, eles estão baseados no que a gente crê e no que a gente celebra, né? E no dia a dia, né, essa nossa vida de oração, o encontro diário, né, quem não pode celebrar, participar da missa todos os dias e tal, a gente tem a obrigação grave de rezar, sempre, né? Porque é aquele momento em que a gente está em contato pessoal com Jesus, né? Porque como a gente sempre vê, né, a nossa religião não é a religião de um livro, é a religião de pessoa, né? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus Pai Criador. Um só Deus em 3 pessoas, né? Então assim, e pessoas, a gente só convive com a pessoa se a gente conversar com ela, né? Se a gente não conversar de alguma forma, a gente sabe como é que termina um casamento que não tem conversa, a gente sabe como é que termina a relação entre um pai e um filho que não tem conversa, e tudo, nós seres humanos precisamos dessa relação íntima, nós somos animais sociais. Então se no plano aqui natural tem que ser assim, no plano sobrenatural também é assim, porque foi assim que Deus nos revelou através da vida do seu Filho, né? É o nosso alimento e nosso fundamento, né? Como a gente vê aqui. E o catecismo é o nosso texto de referência, né? Quer dizer, o que é referência? Quando você não sabe o que fazer, você tem que perguntar quem sabe, né? Assim, tudo na vida, eu não sei como é que vai para Fortaleza, eu só sei ir pela BR, mas está muito esburacado, eu quero ir para outro canto. Tem que perguntar quem sabe, né? Não, vai botar o canto que é melhor, por ali tem outro lugar, aqui tem a polícia que não tem, aqui tem buraco que não tem, e assim vai. Tudo na nossa vida é assim. E na nossa vida de fé não tem discussão, essa aqui é a mesma, até porque são coisas mais complexas, situações que se apresentam a cada dia, né? Até o último dia da nossa vida vai ter uma coisa, uma novidade que a gente não está sabendo resolver, né? Então a gente tem que ter o texto de referência, né? Sagradas Escrituras, o nosso catecismo é esse texto de referência autêntico e seguro, né? Que contém, né, como a gente vem falando, esse ensino da doutrina católica e serve para aprofundar esse conhecimento, né? Porque assim, né, como a gente também vê sempre, né, só se ama o que se conhece, né? Se eu disser aqui para alguém, né, vocês gostam de, sei lá, comida tailandesa, né? Não sei nem qual é a comida tailandesa, né? Vamos dizer, se é grilo, se é rato, se é morcego, não sei o que é. Mas se eu disser assim, vocês gostam de comer comida tailandesa, grilo, espetinho de barata, a pessoa vai dizer, não, né? Isso aí a gente até tem como dizer que não quer, né? Porque a gente sabe que não presta de barato. Mas se for outra coisa, uma fruta lá que a gente nunca ouviu falar, se a gente não sabe, se a gente não conhece, a gente não tem como amar. E amar é querer se unir, né? Quando eu amo a minha esposa, eu quero a todo momento estar unido a ela, né? Da forma mais profunda possível. Quando eu amo a Jesus, eu quero estar unido a Jesus. Eu me inclino a me unir com Jesus da forma mais profunda possível. E a gente só consegue isso quanto mais a gente conhece, né? E é sempre assim, né? Quando a gente conhece mais, todos nós passamos por isso em algum momento, né? Que a gente vai ver também mais ou menos como é que é a sequência da nossa vida cristã, né? A gente tem uma notícia, aí acha interessante uma coisa, vai tentando se aprofundar e vai achando que aquilo ali faz sentido e vai querendo aprender mais, e cada vez a caminhada é essa. Nós, seres humanos, é sempre assim, esse passo e contrapasso, de conhecer e amar, conhecer e amar. Amar no sentido de querer e se inclinar para a união com a coisa amada, certo? Outra função expressa aqui no catecismo é esse desejo da unidade de todos os cristãos. Quer dizer, a nossa igreja católica, que é a igreja que Cristo fundou, a única igreja, Deus, Jesus disse assim, Pedro, sobre esta rocha que edificarei a minha igreja. Ele não disse, eu edificarei 30 e tantas mil igrejas, né? Ele disse, a minha igreja, só uma. Só tem uma igreja valendo aqui no mundo, certo? Ou é a nossa, ou se for a igreja quadrangular, não sei o quê, ou então a igreja evangélica de Nossa Senhora de Fátima. Tem na internet esse memezinho aí, igreja evangélica Nossa Senhora de Fátima. Pronto, se for essa daí, a nossa está errada e mais outras 30 e tantas mil protestantes está errada também. Então assim,
a nossa igreja é a igreja fundada por Cristo. A gente acredita nisso e a gente quer que os nossos irmãos separados, que é assim que a gente se dirige, de forma cortês e amigável, nossos irmãos separados das outras religiões cristãs, protestantes, ortodoxos lá no Oriente, a gente quer e mantém o desejo de que eles voltem para casa, né? Voltem para casa. E esse é um instrumento expresso, é uma função expressa aqui no catecismo que o Papa quis que constasse nele. Por quê? Por isso que a gente comentou aqui. Se os nossos irmãos protestantes de uma determinada denominação diz que não obedece ao Papa, não se une à hierarquia da Igreja Católica, porque não aceita o batismo de crianças, pronto, vem aqui no catecismo, está aqui, ó. É por isso. Entendeu? Passa para dentro, certo? E assim, esse desejo de unidade da nossa Igreja Católica permanece. A gente quer que tenha mais gente na Igreja Católica, a gente quer que todos se salvem, né? Porque a salvação está dentro da nossa igreja. Então a gente não tem o desejo de excluir, né? Como, não, a gente está aqui, nós temos um segredo aqui e não quero dizer para ninguém. Não é isso, pelo contrário. Quando a gente descobre um bem, a gente quer espalhar esse bem, né? Para todos. E com isso mostrando o conteúdo e a harmonia da nossa fé. Está tudo integrado aqui. É como se fosse uma catedral. A catedral, ela é uma soma de pequenas estruturas tão bem interligadas, interdependentes uma da outra, que consegue se construir aquelas igrejas imensas, né, de pedra, né, sem ferro, né, não tinha ferro, não tinha cimento naquela época, é só pedras encaixadas umas nas outras, né, altamente perfeitas as catedrais medievais, né? Isso se constrói com conteúdo sólido e pedra, né? E com harmonia, ou seja, harmonia o que é? É cada coisa se relacionando uma com a outra de forma proporcional, natural. Você não vai botar uma pedra em cima de uma bacia d'água, por exemplo. Não combina. Então, a nossa fé é harmoniosa. Cada ponto da nossa fé católica é interligada e interdependente. Então, se eu tiro, por exemplo, um dos artigos do credo, com uma pessoa muito próxima a mim, certo dia, poucos dias atrás, disse: eu só não sou católico porque tem lá no credo da igreja que diz assim: creio na Santa Igreja Católica. Se eu pudesse falar com o Papa para tirar essa palavra santa, eu fazia parte da igreja. Aí eu fui explicar, né? Fulano, não é isso. Essa palavra santa aí não quer dizer que o padre lá que foi preso por pedofilia, ou um fiel católico é pior do que, sei lá, do que um muçulmano em determinado aspecto. Não é isso que torna a nossa igreja não sendo santa. A Santa Igreja Católica é formada pelos santos, né? Pelos santos que já morreram em santidade, e nós que estamos pelejando, quebrando pedra aqui para ver se a gente vira santo também, certo? Que é isso que nós queremos, né? Quem não quer isso está fora do time, né? Comunhão dos santos. Então, a comunhão dos santos está ali, artigo do credo, né? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, quer dizer, um artigo interligado com o outro. A Igreja Católica só funciona e só é santa porque tem a comunhão dos santos. E o que é a comunhão dos santos? Todos os santos que creem na Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, no Espírito Santo, etc. e tal. Então, assim, a nossa fé é totalmente harmoniosa e integrada, né? Então, assim, né? A fé está na liturgia, que é ela mesma a oração que nos dá a graça para agirmos no mundo. Está aqui os 4 elementos: a fé revelada na primeira parte do catecismo, a liturgia, o modo de celebração na segunda parte do catecismo, a oração que está lá na 4ª parte e a nossa forma de ação baseada nos mandamentos. E aqui, essa citação aqui do Papa São Pio X, né, que tem um catecismo de São Pio X, que ele diz assim, né, ele falando sobre o indiferentismo religioso, que é o que, veja só, isso aqui foi, ele falou isso há 100 anos atrás, mais ou menos, né, que a gente acha que nossa época, né, imagine comparando o que está hoje com 100 anos aqui atrás, né, e ele diz assim, né, que as pessoas que estão nesse, o importante, como o padre Paulo Ricardo fala, né, o importante é crer em alguma coisa, na energia, no universo, nos mantras,
as energias aí, né? Aí ele diz assim, né? É difícil ponderar a espessura das trevas em que essas pessoas vivem, né? Se envolvem. E o mais triste é a tranquilidade com que elas permanecem nessas trevas, né? Quer dizer, o pessoal aí está nessa história aí, acreditando na Pachamama, não sei o que, na Reiki, fazendo isso, aquilo, outro, medicina, não sei o que, chinesa, e yoga da Índia, e não sei o que, e casando com os rituais das areias coloridas se misturando, e toda marmota que a gente imaginar pelo meio do mundo aí tem. E estão tranquilos, assim, não estão se sentem nenhum chamado assim para você. Será que isso aqui que eu estou fazendo é isso mesmo, né? Até igrejas de Satanás estão pululando aí, né? Igreja de Satanás. Eu ouvi falar que já tem uma em Fortaleza. Não tenho. Estados Unidos é demais já, né? Já estão querendo até como uma religião como outra qualquer que possa ser ensinado nas escolas para as crianças. Sabe? Pois é. Então assim, e as pessoas vivem dessa forma. Aqui não é querendo ser melhor do que ninguém, que a gente, coitados, a gente está aqui dentro e na peia também, né? Pelejando e caindo e voltando. É difícil, imagine você estando na igreja de Satanás, né? Porque se a nossa igreja que ensina a gente a tentar cumprir os 10 mandamentos, a não roubar, não matar, não pecar contra a castidade, não fazer isso, aquilo outro, a igreja de Satanás é a inversão de tudo, né? Então ele vai fazer o quê? Vai fomentar o aborto, vai fomentar a prostituição, vai fomentar a relação sexual, pais e filhos, sei o que mais, todo tipo de desmantelo. Por quê? Porque eles querem o reino de Satanás, não é assim? Então a gente não pode se surpreender se eles fomentarem isso aí. Vinícius, né? Eu vi uma coisa, eu assisti várias vezes o filme Alita, que é tipo uma mulherzinha robô, uma adolescente robô, e me chamou a atenção, eu nunca tinha prestado atenção, numa frase em que o negro que tem todo o poder, ele diz assim: eu prefiro mandar no inferno do que servir no céu. Eu fiquei chocada porque eu já tinha assistido várias vezes esse filme e essa frase, sabe, foi assim, no filme. Pois é. Feito por Hollywood mesmo. Exato. Então assim, não dá pra gente se admirar que esse monte de coisa que tá aí na nossa, né, na televisão, nos programas, nas músicas, tudo, na tal arte, né? Tudo que a gente vê, a gente não precisa se chocar com isso, porque isso aí, quem não está pelejando para andar dentro de um caminho correto, caindo e se levantando, e a tendência é essa daí, né? E então, né, só concluindo essa parte introdutória do nosso catecismo, né, ele começa a explicar, né, em linhas gerais, antes de entrar mesmo na parte dos artigos do credo, né? Então ele divide o prólogo aqui, o início do catecismo, né, mostrando como é que é a nossa vida do ser humano, como é que se transmite a fé, né, os objetivos e destinatários do catecismo da Igreja Católica e a sua estrutura, né? Eu queria muito que vocês pegassem isso aí para olhar, não somente olhando os slides, porque depois a gente precisa saber manusear, né? Então lá no final tem um índice, né? Isso aí que ele está colocando, está no índice lá no final. Eu acho que é uma das últimas coisas, as quais não vou coincidir, talvez aí algumas coincidam, né? Mas porque quando a gente olha no índice, isso aí, né? A gente consegue ter uma visão um pouco mais abrangente, né? Da coisa toda, né? Isso que está sendo colocado. Então, tem o prólogo, depois tem já a primeira parte, com a primeira sessão, dentro das sessões tem os capítulos, tem uma segunda sessão e assim por diante, né? Mas se a gente olhar no índice, fica um pouco mais claro, né? Assim, de a gente perceber que a gente está na primeira parte, né? Parte lá foi colocada dentro da fé, do credo. E até melhor para a gente ler em casa, né? Isso. Depois a questão dos sacramentos, dos mandamentos, da oração, né? Então está tudo aí no índice direitinho. Então, à medida que for passando essa parte aí da estrutura, vocês possam ir olhando no índice, talvez fique um pouco mais fácil de se situarem, né? Pois é, e a gente vê também que tem lá no final tem
Aqui está marcado, né? O último parágrafo é o parágrafo 2865. Aí vai ter outras coisas no catecismo, né? Vai ter lista de siglas, né? Que a gente vai ver muitas vezes. Uma sigla lá e a gente não sabe o que quer dizer, né? Lista de siglas, depois índice de citações, olha o tanto aqui. Deixa eu ver aqui. Citações são quase 70 páginas de coisinha bem miudinha, o tamanhozinho aqui, bem miudinho, o tanto de citações bíblicas que tem, né? A maioria são bíblicas, né? Depois tem um índice analítico, quer dizer, onde é que eu acho, por exemplo, sei lá, aqui, eu abri aqui a esmo aqui, onde é que eu acho a palavra ensinamento sobre as crianças no catecismo? Aí está aqui, as crianças, adoção de crianças, como é que a igreja orienta, por exemplo, sobre a adoção de crianças? Comunhão das crianças, como é que é a Eucaristia, a primeira Eucaristia das crianças? Educação, direito à vida, aborto, não sei o quê. Então isso aqui favorece, a gente vai lá atrás para saber onde é que a gente quer, senão a gente fica perdido, porque é muito grande o catecismo, né? Então assim, e no finalzinho mesmo tem esse índice que o Padre Marcos falou, que separa mesmo cada parte nos seus parágrafos, nos seus subitens, né? Então isso aqui é porque a gente, e as nossas últimas gerações principalmente, a gente pega isso aqui, como outro amigo meu também disse, que olha, assim, ele fazia assim no livro, ele fazia assim, ó. Vixe, tem nem uma figura, né? Então assim, a gente não, isso aqui é uma unidade, é uma coisa que foi feita, pensada, foram anos e anos, o pessoal pensando. Quando terminou de escrever tudo, eles pegaram a comissão de redação para dar uma mesma linguagem, porque se eu fosse fazer, Dom André, escrever sobre um determinado artigo, ele escrever com as palavras dele, e cada um tem um estilo próprio de falar e de escrever. Aí o outro bispo, lá não sei da onde, lá da Austrália, ia escrever outra parte de outro jeito. Então, depois que tudo estava escrito, uma comissão de redatores, né, conseguiu transformar tudo no mesmo estilo, ao ponto que você olha, você não sabe dizer que o parágrafo 1000 e pouco foi construído por uma pessoa do Brasil e o 2000 e pouco foi construído por uma pessoa da África, por exemplo. Como se faz os estudiosos dessa parte de linguagem conseguem pegar um livro e dizer, ó, pelas palavras que foram utilizadas aqui, pelas referências, esse texto foi escrito mais ou menos entre o ano tal e tal, no país tal, a pessoa tinha formação assim, assim, assado, entendeu? Então o catecismo é uma unidade. Então a gente tem que pegar isso aqui e toda unidade a gente consegue achar a unidade através das partes, né? Você vê um ser humano, você vai juntar as partes. O ser humano tem uma mão, tem duas mãos, dois pés e tal. Quando você junta essas partes, você entende que aquilo ali é um ser humano. Então se você simplesmente, eu quero começar a ler, pula logo a introdução, né? É assim que a gente faz, quando a gente vai ler um livro, né? Pula logo, só besteira, introdução, só besteira. Aí chega lá na frente, vê uma sigla, não sabe o que é. E também não sabe onde é que procura, né? Aí, essa parte está muito besta, não estou entendendo nada, vou pular para outra. Nem percebe que pulou da parte 1 para a parte 2 e não sabe mais. Isso tem nada a ver, começou falando do credo, já está falando de missa, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então assim, esse passeio que a gente está dando aqui é para tentar mostrar essa unidade que o catecismo tem, para depois a gente começar, né, a entrar e sempre sabendo mais ou menos onde a gente está, né? Então, basicamente são alguns ensinos que a gente vai ser mais rápido, né? O catecismo vai passar rapidamente uma visão de antropologia, assim, explicando o que é o ser humano, né? Como é que é. Então, as coisas que a gente deve crer, né? Que a gente foi criado por Deus, que Deus não precisava criar a gente, né? Deus por pura bondade. Por quê? Porque Deus é o bem supremo, é tudo de melhor que pode existir, né? É Deus, né? Deus é aquele sobre quem a gente não consegue pensar nada a mais, certo? Tudo que você pensar maior de coisa boa, se você não conseguir pensar nada a mais, é Deus, certo? Isso era o que Santo Anselmo dizia. Então, Deus é aquilo tão imensurável que nada a mais pode ser dito dele, certo? E quer dizer que ele precisava da gente? Não precisava. Só quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer dividir, compartilhar e fazer mais pessoas participar disso aí. E Deus, livremente, por pura bondade, nos deu
a criação, né, para a gente cuidar e para a gente participar e para a gente ter essa visão beatífica e felicidade eterna em convivência com Ele e com nossos outros irmãos santos, né? Deus está sempre perto e ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo. É isso que a gente, né? Primeiro você escuta o galo cantar e não sabe onde é que está, né? Em algum momento a gente vai escutar o galo cantar, né? Para uns é quando os filhos nascem, para outros é quando perde uma pessoa querida, para outros é quando tem um problema financeiro grave, e assim vai. Em algum momento você vai ver que você vale pouca coisa, né? Que a gente não é nada sem, a gente não resolve nada por nós mesmos, nós precisamos de uma ajuda acima de nós, que aí a gente vai começar a procurar. Depois que a gente começa a procurar, a gente começa a conhecer. A gente o Pato falou um negócio, achei interessante, que quem acabou de falar aqui, né? Conhecer para amá-lo, né? Então é isso aí que Deus, essa sequência que Ele se coloca para nós, né? Deus, por seu Filho, nos convoca à unidade em família, né? E a partir disso a gente é adotado como filho de Deus, está lá, né? Jesus fala isso expressamente, né? Então, assim, mais uma, né? Deus, a própria Trindade é uma família, né? Deus Pai, Deus Filho, unido pelo amor do Espírito Santo, né? E para a encarnação do Verbo, né? Da segunda pessoa, foi utilizado o amor, né? O Espírito Santo em união com a mulher, né? Então, assim, tudo isso nos faz ter essa visão de família, né? Que é assim que Deus quis. Deus quis que nós nos conduzíssemos como família, né? E nos adotou como filhos, né? Cremos também que que Cristo enviou os apóstolos, os confirmando pelos sinais, né? Quer dizer, quando Cristo foi embora, subiu aos céus, Pedro curou o povo, Pedro ressuscitou o povo, São Paulo ressuscitava o povo, os apóstolos ressuscitavam e curavam e tudo mais, e foi assim que a igreja foi se difundindo, né? E que o tesouro recebido e guardado pelos seus sucessores, né? Esse tesouro que a gente tem hoje foi recebido pelos primeiros e foi repassado pelos seus sucessores legítimos, né? Para que a igreja pudesse transmiti-lo de geração em geração, até quando? Até quando a gente viu aqui no primeiro slide aqui, eis que estarei contigo até o fim dos tempos, né? Até o fim dos tempos. A segunda parte, né, é sobre a transmissão da fé. Ainda estamos no prólogo. A segunda parte do prólogo, da introdução do catecismo, certo? Quer dizer, a gente tem que conhecer essas coisas aqui e a gente tem que ter acesso a essas informações através da transmissão da fé, pelo ensino. A mãe ensina o filho, o padre ensina os fiéis, nós aqui vamos ensinar uns aos outros. Daqui a pouco o Juliano sabe mais uma coisa e me diz uma coisa: rapaz, santo tal fez tal coisa, eu não sabia. Já aconteceu várias vezes aqui. E a gente vai conversando e vai crescendo o nosso conhecimento, transmissão da fé, né? E os esforços da igreja devem ser feitos para fazer discípulos, como a gente viu também no começo, né? Como Cristo mandou. Pela fé, esses discípulos tenham a vida em Jesus Cristo, Filho de Deus, através da comunhão, né? Através da vida sacramental, e esses fiéis possam educar e instruir. Educar é uma coisa, instruir é outra, senão não tinha as duas palavras, né? Educar quer dizer ex ducere, quer dizer conduzir para fora. Você vai abrir uma gama de possibilidades para uma pessoa que não é católica nem nada. É impressionante quando a gente tem um pouquinho de vivência mais na igreja. Aí uma pessoa pergunta tal coisa, você explica, aquela pessoa, rapaz, que interessante, né? A gente vê alguma coisa, sei lá, de antropologia, como é que funciona o ser humano, como é que funciona a inteligência humana, a vontade, a afetividade, não sei o quê, e você passa a entender os seus sentimentos e como é que você pode controlar isso, como é que você pode, com a ajuda da graça de Deus, se conduzir com determinados erros e passar a não praticá-los. Então, esse conhecimento vai nos alegrando, né? E instruir é coisa mais interna, né? Então, você abre essas possibilidades para a pessoa se abrir para a vida da graça, da igreja e da comunhão com Cristo, para que ela possa se instruir, crescer por dentro agora. Construir, instruir, certo? Instruir quer dizer uma construção a partir de dentro. Então, todo o nosso conhecimento vem a partir dos sentidos. Quer dizer, eu estou falando aqui para vocês, eu conversei do nada, vocês estão ouvindo isso aqui e de alguma forma, uma ou outra coisa
para o Gilene vai ser uma coisa, para a interessante tal coisa, vou procurar isso aqui no catecismo, para a Brígida vai ser outra coisa, e assim vai, né? A coisa se abre para que cada um possa se instruir internamente, né? E a missão pastoral da igreja é essa. Todos nós passamos por isso, e nós estamos em algum estágio desse aqui. Todos nós ouvimos o primeiro anúncio, a questão que eu falei aqui agora, do galo cantar, né? A gente ouviu uma pregação do padre Paulo Ricardo no telefone, do Frei Gilson, da irmã Kelly Patrícia, do não sei o que, do padre Reginaldo Manzoc no rádio, alguma coisa para você foi aquele primeiro start, né? Então, a partir desse primeiro anúncio, aí a pessoa vai, rapaz, parece... Doutor, eu queria pedir licença. Sim. Para a gente ler o prólogo. Todinho, vamos começar. Reitinho, intervalo. Todinho. Vamos terminar, vamos ler o prólogo, certo? O prólogo tá aí na página. É logo o primeiro parágrafo. O catecismo ele é feito, a gente vai ter a citação do catecismo pelos parágrafos, não pelas páginas. O parágrafo é esse número que está na margem da direita. Então, logo o número 1 tem prólogo, e aí tem na margem direita, aqui ó, 1, 2, 3, ó, deixa eu passar aqui ó, aqui tem 559, 560, 561, na margem direita do livro, vocês vão achar lá o número 1, que é o início do catecismo. É. 50, então, vai ter 30, vai voltando. E se você não souber nem achar, Esse número aqui, ó. No amarelão é na página 13, no grandão aqui, no amarelo, página 13. O pequeno é na 21. Pronto. O pessoal é rápido, viu? É só. Quem pode se levantar e ler o número 1 bem rápido? Aqui, ó. Do microfone. Tá vendo? Se soubesse, não tinha vindo, né? A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em seu desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre em todo lugar, está perto do homem. Chamam-o e ajudam a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem do Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Pronto. Por que Deus nos criou? Quem falou o número 2, mas por que Deus nos criou? Ah, sim, número 2. Por que Deus nos criou? Está aí no número 1. Por que Deus nos criou? Por pura bondade, Deus nos criou. Quem pode ler o número 2? Mas antes eu quero saber mais. Deus precisava nos criar? Não. Ele nos criou livremente, né? Isso. A gente tem para participar da sua vida feliz. Ou seja, para a gente ser feliz. Isso aqui não é só ler, né? A gente tem que pensar sobre isso, né? E aqui a gente vai fazer uma leitura corrida disso aqui, mas na verdade isso é para causar em nós assim, um desejo de fazer uma reflexão sobre o assunto, né? Porque a gente não pode prescindir do fato de que a gente precisa meditar sobre isso aqui, rezar com isso aqui, pensar sobre isso aqui, né? Vamos lá, número 2. A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.
Fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. 3. Alguém. Só bem rápido, gente. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé e vivendo na partilha fraterna e a celebrando na liturgia e na oração. Pronto, ele está agora na transmissão da fé, né? Justamente agora no ponto 2, número 4. Bem cedo, passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. Sim. A linguagem é simples, não é? Ou não? Não é simples? Até então, né? Vamos lá. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã. Tá passando, 6? As palavras de Cristo aí, orgânico e sistemático. Orgânico é aquilo que o doutor Vinícius estava dizendo, que foi se desenvolvendo, né? A vida da igreja, ela não começou agora e nem a gente pode simplesmente olhar para as coisas como eram no passado e querer que as coisas voltem a ser daquele jeito, porque se desenvolveu, orgânico, tem vida, né? Organismo, né? Organismo. Com outra palavra, sistemática. É justamente essa organização que o catecismo, por exemplo, né? Tudo está no seu lugar, não tem nada fora do lugar, né? Tem uma lógica, né? Ou seja, sistemática de sistema, né? Está colocado aqui numa organização que a gente percebe que é eficaz, né? Vamos lá? Sem confundir-se com eles, a catequese articula-se em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da Igreja, os quais têm um aspecto catequético e preparam a catequese ou dela derivam. Primeiro, o anúncio do Evangelho ou pregação missionária para suscitar fé, buscar as razões de crer, experiência de vida cristã, celebração dos sacramentos, integração na comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida de igreja, não somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também e mais ainda o crescimento interior da igreja. Sua correspondência ao desígnio de Deus dependem da própria catequese. Os períodos de renovação da igreja são também tempos fortes de catequese. Eis porque, na grande época dos padres da igreja, vemos santos bispos dedicarem uma parte importante de seu ministério à catequese. É a época de São Cirilo de Jerusalém e de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, e de muitos outros padres cujas obras catequéticas permanecem como modelos. O ministério Acho que era a distância, talvez.
que ele já vai entrando numa parte mais histórica, né, para fundamentar a questão da catequese na igreja hoje, que não é uma coisa que começou hoje, né, como disse, é sistemática e orgânica, e que tem, como já foi colocado aqui também, a questão da herança dos padres da igreja, né, da herança da tradição, do magistério autêntico da igreja, que nos fez chegar até aqui, né, ou seja, não é uma coisa desgarrada, nós temos gente por trás de nós que pensou tudo isso, né, e aqui está dando um exemplo da época desses santos aí. O ministério da catequese sempre colhe dos concílios renovadas energias. O Concílio de Trento constitui, neste ponto, um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano. Esse que o doutor Vinícius mostrou, né? O catecismo romano de Trento, né? Aí, né? Que também leva seu nome e constitui uma obra de primeira grandeza como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na igreja uma organização notável da catequese e graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Turíbio de Mogrovejo, São Roberto Berlamino, levou à publicação de numerosos catecismos. Diante disto, não é de estranhar que no dinamismo que seguiu o Concílio Vaticano II, considerado pelo Papa Paulo VI como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente despertado a atenção. Dão testemunho deste o fato o Diretório-Geral da Catequese de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos dedicadas à evangelização, 1974, e a Catequese, 1977, as exortações apostólicas correspondentes, Evangelho Mundial, 1975, Catequese, 1979, a sessão... A sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu: seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral. O Santo Padre João Paulo II endossou este anseio expresso pelo Sínodo dos Bispos, reconhecendo que este desejo responde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Ele empenhou todos os esforços em prol da realização desta aspiração dos padres do Sínodo. Só mais 3 números, tá? Agora com o ponto 3 aí, que fala sobre o objetivo e os destinatários do catecismo. Número 11, parágrafo 11. O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintéticas dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Só um minutinho, olha, quando aparecer essa palavra assim, ó, objetivo, isso é importante porque assim, responde a pergunta, para que o catecismo, né? Ou quando aparecer, por exemplo, a palavra natureza, é o que é a coisa, né? Então, assim, sempre importante a gente ter esses nomes, ou a gente grifar, ou a gente anotar, para saber, né, qual que é a ideia de se fazer um catecismo. Por exemplo, aqui fala que apresentar uma exposição orgânica, de novo a palavra orgânica, né? Ou seja, tem esse organismo vivo, né, dentro da igreja, de fé, e sintético, né? Ou seja, aqui está condensado, né? Apesar de ser um livro grosso, assim, mas aqui está condensado a fé, não tem todas as coisas, não dá para colocar todos os padres da igreja aqui, tudo que eles escreveram, tudo que faz parte da nossa
doutrina católica, né? E depois, é importante agora isso aqui, ó. Ele vai falar das fontes principais, né? Que o Dr. Vinícius já colocou também no início da apresentação, né? Então, que não era uma coisa que ele tirou do nada, né? Então, quais são as fontes do catecismo, né? Pode continuar, por favor. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser elaborados nos diversos países. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar aos bispos, como mestres da fé e pastores da Igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento de seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismo, aos presbíteros e aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. Pronto. A parte da estrutura a gente não vai ler porque já foi passada para a gente, né, de forma mais demorada, mas não nos tira a responsabilidade da leitura, né, de a gente ler, né? Então o doutor vai colocar depois, né, lá no grupo, mas nada como você mesmo ler, grifar, você perceber o que está sendo dito aqui, né? Que, claro, resumiu lá, né? Mas você lê o catecismo, né? A gente não deixar de ler o catecismo, de ter a matéria, né? Para poder estudar, né? Então, se a gente pegar só, a gente pode ficar um pouco preguiçoso, né? Então, o Vinícius faz com muita boa vontade, né? Esse trabalho de ler, de trabalhar, de mastigar, combinar ali para nós, depois trazer ali os tópicos, tudo direitinho, mas se a gente não souber abrir aqui, souber onde é que está e ler, reler, grifar, como ele disse, né? Riscar e tornar esse livro aí quase que, como está o meu aqui, né? Acabado, né? Então a gente vai passar por aqui sem muito fruto, né? E eu acho que a grande ideia do nosso grupo aqui é justamente essa. Por exemplo, como o Padre Márcio falou quando a gente estava discutindo, surge uma dúvida dessa de uma palavra mesmo. O que é orgânico? O que é sistemático? O que é, por exemplo, compêndio, né? Fala aqui, catecismos ou compêndios. O que será isso? Compêndios, a gente vê, é como o próprio catecismo redigido em forma de perguntas e respostas. Vocês vão ver que tem esse mesmo catecismo aqui, amarelinho, chamado Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Ele não é escrito assim por parágrafos, ele é escrito por perguntas e respostas. Por exemplo, quem foi que nos criou? Foi Deus Pai, Todo-Poderoso. E por que ele nos criou? Por pura bondade, livremente. Tá? Mesma coisa que está dita aqui, de uma forma expositiva, no compêndio é redigido em forma de perguntas e respostas. Então é uma forma diferente de expor a mesma coisa, né? E só para finalizar aqui, o próprio catecismo dá algumas dicas de como usá-lo, né? Porque, por exemplo, como o Padre Marcos falou aqui, quando ele mandou a turma procurar o parágrafo número 1, a turma se embananou. Por quê? Porque não temos o hábito, né? Se a gente disser assim, procure o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, versículo 28, a gente já tem uma facilidade maior, que a gente já tem mais ou menos. Mas se eu disser no livro de Judite, talvez a gente já se enganche para encontrar o livro de Judite, né? Entendeu? Então, assim, o fato de a gente manusear, a gente vai ganhando essa prática. E tem algumas coisinhas técnicas mesmo, né? Que é onde ele bota aqui. A gente vê o livro como unidade, buscar as referências, pronto, é isso que eu queria falar. Referências e citações, né? Se você vê aí nessa mesma página que a gente estava lendo aí, onde terminou o parágrafo 12, lá embaixo tem um tracinho e uns nomezinhos, uma letrinha diferente, pequenininha, é assim? Isso aí são as citações. Então, no meio do texto, se você for ver lá em cima, no final do capítulo 11, do parágrafo 11, né? Ele termina com essa história aqui: para os catecismos ou compêndios
que venham a ser elaborados nos diversos países. Aí tem um 8zinho, um 8. Vocês estão vendo aí? Pronto. Aí esse 8zinho quer dizer que tem uma citação lá embaixo, uma nota de rodapé. Aí você vê no número 8. Essa frasezinha que está entre aspas foi retirada do número 8 aqui embaixo. Ó. Sínodo dos bispos, Ecclesia subverbo Dei, Mysteria Christi, celebrando pro salute, aonde? Na seção 2, na linha B, no A4. Se alguém quiser achar essa frase, é só pegar esse documento aqui, entrar no site do Vaticano e vai encontrar. Aí, se a gente for ver aí, por exemplo, tem o 9. O 9, deixa eu ver se eu acho aqui. O 9 está aqui, ó. No parágrafo 14, certo? O parágrafo 14 começa assim, ó. Aqueles que, pela fé e pelo batismo, pertencem a Cristo, devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Aí tem um 9, né? A gente vai lá embaixo, ó. Onde é que está isso aqui no 9? Foi tirado de onde isso aí? CF ponto. Conferir, o conforme, tá certo? Conferir Mateus capítulo 10, versículo 23. E também São Paulo aos Romanos 10, versículo 9. Entendeu como é que é? Então vai ter essas citações. A gente tem que fazer o quê? Para de ler aqui o catecismo e vai na citação, se for uma coisa importante, né? Se for uma coisa que te chamou a atenção. Outra coisa importante é essa. Calma aí, doutor Vinícius. Sim. O meu é Mateus 10, 32. O mais moderno está o que o senhor falou. Mateus 10, 23. Então o meu está errado. Pois é, mas aí não é um errozinho. Não, mas é tipo um errozinho. Aí tiver errado, tchau. Pronto, aí deixa eu ver aqui aí outra coisa que ele fala, ó, citações em corpo menor, certo? Isso é coisa técnica. A gente acabou de ver as citações normais, que são essas aqui embaixo da página, certo? Mas se eu abrir aqui, ó, por exemplo, vou abrir aqui, cadê? Vai aparecer um, quer ver? Deixa eu ver. Pronto, aqui. No parágrafo 712, 5 segundos para achar. Certo. Não vai funcionar o 712, espera aí. Vai não. São os traços do rosto de coisas visíveis. Deixa eu ver aqui. Pronto. No 533, parágrafo 533. Está falando aí sobre a vida oculta de Nazaré, permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. 2 pontos. Aí tem um texto diferente em corpo menor. Ele é mais estreito do que o texto do catecismo. Vocês estão vendo? O texto do catecismo, a letra é maior e ele é mais largo na página. E essa citação é uma citação de corpo menor, ou seja, ela é mais estreitinha e a letra é menor. Então o que é isso? Essas citações de corpo menor são observações históricas, apologéticas ou complementares que vão ajudar a explicar isso que ele disse no parágrafo, entendeu? Então ele já botou aqui, ele poupou esse nosso trabalho de botar uma citaçãozinha lá embaixo e a gente procurar no outro livro, entendeu como é que é? E no final de cada unidade temática, quer dizer, pronto, bota no parágrafo 507, certo? O parágrafo 507, ele termina uma unidade temática que fala sobre, aí tem a caixa alta, as letras tudo maiúsculo aqui, ó. Antes do 502, a unidade temática diz assim: a maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus, né? Isso aqui é uma unidade temática. Quando ela termina, no parágrafo 507, aí tem assim, ó, resumindo, tá vendo? Resumindo. Aí ele dá um resumo com fórmulas breves para a gente memorizar, né? Vai dar aqui o resumo de tudo que foi falado antes, mais resumido ainda, entendeu? Então, isso são coisas técnicas para manusear o catecismo, né? Então, basicamente era isso, né? Assim, a gente vê essa primeira parte, até o prólogo, né? O prólogo já faz parte do catecismo, é tanto que já está numerado, como o padre Marcos falou, né? Prólogo quer dizer, logos é falar, e pró é antes. Quer dizer, é o que precisa ser falado antes de você começar a ler o catecismo. Senão a gente faz aquilo que a gente, né, abre logo e não entende nada, não sabe procurar uma citação. Então,
eu tirei essa outra citação aqui do Catecismo Romano, certo? Que diz assim: não julgue que lhe está confiada apenas uma categoria de almas e que lhe incumbe o trabalho de ensinar e formar de modo idêntico todos os fiéis, usando sempre um só método, atendendo a que em Cristo Jesus uns são como crianças, outros como adolescentes e outros já são adultos. É necessário que se ponderem e que devem adaptar as palavras à mentalidade e à inteligência dos ouvintes. Então, uma coisa a gente entende, outra coisa a gente não entende, a gente tenta mudar as palavras e explicar de outra forma. Outra coisa eu não sei explicar, o Padre Marcos vai saber melhor do que todos nós. E assim a gente vai aproveitando maximamente o que está contido aqui no nosso catecismo. Muito bem, então é um caminho a ser percorrido, né? Nós vamos tentar trabalhar a metodologia desses encontros. Eu gostaria muito que lesse mesmo o catecismo, né? Começar pelo prólogo, né? Aquilo que a gente fez aqui de forma um pouco acelerada e tudo, que ler, quem sabe ter um caderninho, né? Comprar um caderninho só para o catecismo, né? Só para você escrever, às vezes com suas próprias palavras, aquilo que você entendeu. Isso, eu gosto muito desse prólogo porque é uma coisa que me marcou demais, né? Esse número 1, que Deus nos criou para a felicidade, né? Deus feliz em si mesmo, livremente, não tinha nenhuma necessidade de nós, nos criou. Essa é a pergunta e a resposta existencial primeira da nossa vida. O que a gente está fazendo aqui, né? Em vez de esse mundo para sofrer, né? Por que Deus me criou? Por que Deus me quis? Né? Por que Deus pensou em mim? E ali, nesse número 1, a gente tem essa resposta. Deus livremente me quis, né? me trouxe para cá. Podia não ter criado, mas por amor, para me fazer participar da sua vida bem-aventurada, ou seja, da felicidade que Ele tem em si mesmo, Deus me quis. Eu imagino, se a gente parar para pensar nessas coisas, né? Só que a gente só vai pensar nisso se a gente ler, se a gente escrever, se a gente realmente estudar, e não simplesmente passar por cima, assim, conhecendo, né? Como quem conhece um livro de receita, né? Uma bula de remédio. Acho que pensar um pouco sobre essas coisas. Então, leiam o catecismo, né? Leiam o prólogo, anotem, né, sobre aquilo que não, as palavras difíceis talvez, uma outra referência mais complicada, traga depois para partilhar, né? Não fiquem passivos, né, na nossa reflexão aqui, no nosso momento. E já possam adiantar, quem sabe, o primeiro capítulo, né, ali da primeira parte, né? Já depois do prólogo já começa a parte eu creio, né? Então, sobre o que é crer, sobre o que é ter fé, tem a definição de fé. Então, às vezes faz bem a gente decorar certas definições, né, que o catecismo nos dá. Decorar mesmo, né? Saber de cor. Saber de cor é saber de coração, né? Coisas importantes mesmo, né, da nossa fé, da nossa vida cristã. Então, leiam, se apeguem mesmo ao seu catecismo. Se você ainda não tem o seu, compre, né? Compre, anote, risque e tenha um caderno à parte para poder fazer essas anotações, tá? Então, como foi dito no início, né, é sempre importante que dentro dessa dinâmica do ano jubilar, quem está dentro daquelas condições que a igreja dá para receber a indulgência plenária, que é o desapego ao pecado, que está vivendo em graça, e que pode obter, né, por meio de algumas ações, como obras de misericórdia, ou no ano jubilar, são as peregrinações, as visitas aos lugares sagrados, e inclusive o estudo, né? Inclusive o estudo do catecismo, como a gente está fazendo. Então a gente fez a oração inicial no jubileu, como a gente vai fazer durante esse ano, mas sempre também depois, no final, nós vamos rezar nas intenções do Santo Padre, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, né? Para que nós possamos também, se dentro, né, dessas condições que a Igreja nos oferece, também lucrar a indulgência para nós, né, para que a gente aplicar, ou se a gente não vai receber de jeito nenhum, pelo menos a gente está rezando pelo Papa, e isso ele precisa, né, porque sempre ele pede por nós, tá bom? E toda oração sempre é muito válida, sempre nos enriquece, nos aproxima de Deus, são graças atuais que nos fazem, motivam a nossa conversão, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós
vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.